Bem-vindo todos, né? Nosso primeiro podcast com vídeo, em razão de um convidado muito especial. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Écio Costa a presença, né? Para tratar de um tema extremamente complexo, polêmico e que já faz parte do dia a dia de todo brasileiro. E para introduzir Écio Costa, quem não conhece, eu vou ler o pequeno currículo dele, tá? De Bom, são algumas linhas, então peço paciência a todos. Écio Costa é economista pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado, PhD e pós-doutorado em economia pela University of Georgia. Atualmente é professor titular de economia na UFPE e professor convidado da Fundação Dom Cabral. Sócio fundador da SEDES Consultoria e Planejamento, economista-chefe do LIDE Pernambuco, palestrante e conselheiro de empresas. Écio, bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Luciano, é um prazer estar participando aí desse primeiro podcast aí com vídeo. Espero que vocês tenham aí inúmeros outros e que consigam trazer temas importantes como esse para que todos se informem e consigam entender melhor o que está acontecendo aqui no nosso país, na economia, no direito, na política e como isso impacta, né? Não só os negócios, como também as famílias. Uma pauta como essa de hoje tem mexido muito e a gente tem ouvido cada vez mais falar sobre os impactos financeiros, econômicos que vêm acontecendo. Perfeito, Écio. Obrigado. Estamos aqui também, obviamente, não posso deixar de mencionar a Daniela e Carol, minhas sócias no BM Advogados e que já fazem parte da história desse podcast. Então vamos lá, a ideia hoje é tratar de um tema extremamente polêmico, como eu havia dito, que é a questão das bets no Brasil. Como todo mundo sabe, as bets, em que pese existirem já e já estarem na publicidade e a todo momento, inclusive em camisas de times de futebol, etc., já há algum tempo, passaram por uma regulamentação severa por parte do governo federal nos anos 2023 e 2024 para, em 2025, começar tudo de forma redonda, vamos dizer assim, né? E é sobre essa questão relacionada às bets, à regulamentação, obviamente, à tributação e os impactos econômicos e sociais que a gente vai falar aqui hoje. Bom, Écio, muita gente fala aí da questão do histórico de bets como se tivesse começado só agora, isso aí, né? E a gente sabe que o início disso aí foi remonta um pouquinho lá para trás, né? Inclusive com empresas que sempre estiveram sediadas em função da ausência de regulamentação em paraísos fiscais, né? E que agora passarão a ser obrigadas pela norma do governo federal a possuírem sede aqui no Brasil. Do seu ponto de vista econômico, é interessante trazer essas empresas para o Brasil, manter fora? O que é que a economia fala sobre isso? Bem, em termos de arrecadatório, né, para o governo, assim, algo importante você ter uma forma de você dar uma mordida, né, participar nessa atividade econômica, porque é uma atividade econômica, e levantando recursos para financiar, inclusive, os malefícios, né, que os jogos de azar podem trazer, certo? Então, por esse ponto de vista, é algo importante. Da mesma forma que você vê as loterias aqui no Brasil, elas têm uma arrecadação importante que ajudam para o caixa do governo e muitos desses recursos são utilizados para educação, para os esportes e assim por diante. Então, por esse ponto de vista, é algo realmente positivo. Tem ainda muito, acho que deve ser discutido, que deve ser aprimorado, para justamente tratar do problema que os jogos de azar, né, podem trazer no aspecto financeiro das famílias, né, das pessoas em geral. Hoje a gente vive uma realidade bem diferente daquela que existia tradicionalmente, né, com as loterias que já conhecemos, né? Com as Mega Sena da vida, ou até mesmo o jogo do bicho, que até hoje é uma contravenção. Não há arrecadação de impostos nesse setor, deveria também ser regulado, né? Da mesma forma que os cassinos também deveriam, de certa forma, ser autorizados, porém regulados, porque os cassinos eles trazem
um turismo importante também. E é um jogo físico, presencial, né? Diferente dos jogos online que não tem essa contrapartida positiva de criar, por exemplo, destinos turísticos, como a gente vê acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Aqui você não tem essa regulação, é proibido e termina não desenvolvendo o potencial turístico de algumas regiões. Então, assim, tem vários pontos importantes. Os bets, como são chamados, eles trazem aí já uma problemática grande. A gente vê várias empresas e vários setores já desenvolvendo estudos e trazendo dados mostrando que há um impacto na renda das famílias e até mesmo no consumo, né, de produtos quando você tem esse maior aperto financeiro. Então, esse é um ponto aí bastante importante que a gente precisa discutir. Excelente. E, Carol, sobre a tributação das bets, que tem qual o impacto disso? Assim, obviamente não o impacto financeiro, mas será que a grande pergunta que fica, será que isso vai ser suficiente? Será que não seria prudente a criação, por exemplo, de uma taxa focada aí em destinar isso para a saúde, já que a gente está se deparando com tantos problemas, já está se deparando com tantos problemas até pré-funcionamento disso? Eu acho que sobre a tributação das bets, acho que é importante esclarecer para todos, né, que a nova legislação que veio para regular esse assunto, ele trouxe aí uma tributação para o operador das bets, né, que vai ter a partir de agora, que recolher sobre a sua receita, aquilo que for apurado, descontado o valor da premiação, obviamente, uma tributação de 12%, é uma tributação nova que não existia. E, para além dessa, vai ter também o recolhimento dos tributos normais, o imposto de renda, CSLL, PIS, COFINS, ISS. Então, a partir de agora, a gente vai ter um incremento aí na arrecadação do governo, como já foi até antecipado, que é visto de forma bastante positiva nesse sentido, porque agora o governo participa um pouco do resultado do que essas atividades econômicas elas já aproveitavam, né? Então, a gente vai ter o operador das bets sendo tributado pelos tributos normais das demais empresas, mas, adicionalmente, ainda a essa tributação de 12% sobre essa receita. E é importante também que os apostadores tomem ciência que, a partir de agora, eles também vão ter que tributar aqueles prêmios que eles receberem por decorrência aí dessas apostas. Então, a partir de agora, a legislação estabelece que também o apostador vai ter aí que recolher 15% sobre o valor que ele receber a título de premiação. Então, eu acho que é um avanço, sem dúvida nenhuma. Acho que é cedo para a gente falar em termos dos reflexos disso. Acho que já tem vários estudos, como a gente colocou aqui, que as próprias atividades econômicas, rede de varejo, supermercado, bebidas alcoólicas, que estão, inclusive, se subsidiando de vários relatórios para fazerem estudos do impacto dessa questão nas suas próprias atividades, né? Porque a gente tem visto que foi muito veiculado, que muitas empresas de muitos setores, a despeito de ter um aumento de PIB e de outros aspectos econômicos, sentiram que não houve, na mesma proporção, um aumento do consumo de determinados setores, o que levou essas empresas a pedirem esse estudo. E eu acho que ainda, como eu mencionei, ainda é cedo para a gente tentar entender em que medida que essa tributação ela vai inibir, até de certa forma, esse desencadeamento dessas apostas, porque, de fato, você vai ter uma redução do seu ganho, né? Na medida em que agora a gente tem essa tributação, você tem a redução do ganho. Então, acho que é importante a gente esperar também um pouco para entender, quando essa tributação estiver já acontecendo, quais vão ser os reflexos disso daí e como é que isso vai poder melhorar ou não esse cenário que a gente tem hoje, né? Perfeito. E um ponto interessante, Dani, foi o seguinte, que foi criado uma porta de entrada, né? Necessidade de um investimento, de um aporte prévio e aí de um valor significante, né? Para que uma bet possa operar no Brasil. Com certeza, com vistas aí a ANB, lavagem de dinheiro, lavagem de capitais, financiamento de terrorismo, essas coisas todas, o que é, inclusive, parte da própria legislação federal que foi criada. Uhum. É alto mesmo esse valor? Como é que funciona esse negócio? Foi publicada já a norma
referente à regulamentação dessas bets no país. E para que haja a autorização para que haja a autorização para atuação no mercado nacional, no Brasil, dessas bets, vai ser preciso pagar uma taxa de até 30 bilhões. A gente não sabe como vai ser medida ou estabelecido esse valor, a depender da empresa, da pessoa jurídica. Eles falam que você vai poder usar até 3 marcas dentro daquela sua plataforma, e se você usar 3 marcas, vai ser esse valor de 30 milhões. Mas como vai ser o valor estabelecido para empresas que tenham menos marcas, isso daí ainda não está esclarecido. E é um valor alto, sim, que associado à tributação pode ser que faça com que essas empresas optem por permanecer irregulares e permanecer fora do Brasil. Porque hoje em dia o que acontece é que a maior parte dessas plataformas elas estão estabelecidas no exterior, em paraísos fiscais, como a gente falou anteriormente. Então, não há a proibição de aposta, já que o apostador ele pode, sem nenhum tipo de problema, apostar em plataformas que estão sediadas fora do Brasil. Mas há um problema a nível nacional, justamente pela falta de regulamentação. Assim, não tem como regulamentar a questão do marketing, de publicidade, de nenhum tipo dessas questões que podem influenciar ou não a grande utilização dessas plataformas, além da perda arrecadatória também. Então, essa possibilidade das empresas acabarem se mantendo fora pode ser bastante prejudicial a nível interno. É interessante esse número que você está falando, porque alguns levantamentos mostram que existem entre 400 e 450 bets, né, hoje aqui atuando no Brasil. E aí uma conta de padeiro rápida, né? Se cada um pagar os 30 milhões, você está falando de uma arrecadação de 12 bilhões, mais ou menos, ano, né? Isso. E para o governo isso conta bastante, né? Mas pode ter esse problema que você mencionou de muitas continuarem burlando, né? Continuando lá fora, apesar de que muitas delas, 30 milhões ou 10 milhões, se forem 3 marcas, não representa tanto, né? Quando você olha o que as estimativas falam de movimentação em 2023, se fala algo em torno de 130 bilhões de reais no ano passado. Então, 30 milhões para cada casa de aposta não vai ser algo tão problemático se eles puderem continuar fazendo o que fazem hoje, que aí é onde mora o grande problema. À medida que você regulamenta isso, que você impõe as regras de como devem atuar aqui dentro, aí as que estão regulares vão ter uma visibilidade muito maior do que aquelas que estão irregulares, né? Então, por exemplo, patrocinar time de futebol, né? Você patrocinar programas de TV, jogos, influenciadores e assim por diante, isso passa a ser algo ilegal, né? Se você não estiver dentro dessa regulamentação, dessa regulação que vai ser feita aqui desse setor. E aí, esse é um contrapeso, né, que vai terminar forçando muitas dessas empresas a realmente se tornarem regulares. Porque senão, se for olhar, a gente estava olhando as estatísticas, né, aproximadamente 38 dos 40 times que estão na Série A e Série B têm patrocínio de bet. E aí, imagina, de uma hora para outra, você diz, olha, não vai poder mais. Não, a empresa vai lá, vai pagar os 30 milhões e vai continuar patrocinando o time de futebol, né, e conseguindo ter uma exposição maior do que aquelas que agem na ilegalidade. Mas aí tem toda uma discussão realmente por trás, né, de como isso vai impactar. Também é preciso até discutir se realmente deve-se manter o tipo de divulgação que existe hoje, né, porque diferente, eu até estava comentando, né, diferente de uma Mega Sena, ou até mesmo o jogo do bicho que a gente estava mencionando, as bets, elas estão acontecendo 24 horas, né, 7 dias por semana. Uma Mega Sena, você tem um sorteio, acho que é 2 vezes por semana. Eu já apostei, mas não sou apostador recorrente, não. O jogo do bicho também.
Esse aí eu nunca apostei. Mas as pessoas das gerações mais antigas, né, com certeza faziam sua fezinha, né, trocava de carro, vinha aquela placa nova e já ia fazer lá. As bets estão 24 horas por dia dentro do nosso celular. Né? E você tem influenciadores clamando que ganharam dinheiro, muitas vezes não ganharam coisa nenhuma, ganharam dinheiro só para dizer que ganharam dinheiro. Né? E as pessoas se iludem, né? Caem nesse conto, ou estão lá vendo um jogo de futebol, vendo as Olimpíadas, tem bet acontecendo, inclusive nos canais que transmitem, né? Tanto via YouTube como em rede aberta, tá em todos os lugares a divulgação dessas bets e até dizendo as odds, né? Ou seja, as chances de você ganhar apostando no evento A, B ou C. Né? Isso tudo termina servindo como um gatilho, né, na cabeça das pessoas. E aí a pessoa diz, mas se eu colocar ali R$100, está 5-1, eu vou ganhar R$500. E, claro, eu acho que vai acontecer isso. Aí bota lá os R$100. E assim vai. Né? E a coisa vai virando uma bola de neve e daqui a pouco você não tem mais aquela sobra de recursos que deveria ter guardado para situações emergenciais, né, para sair com a sua família, para ir passear, para ir para um restaurante, para comprar roupa, que aí entra na problemática, né, que Carol estava mencionando, de você ter limitação de recursos, ter um endividamento cada vez maior, e ainda tem outro detalhe, que também tem que ser discussão importante dessa regulação. Os próprios sites de apostas já oferecem formas de você se financiar para fazer a aposta. E isso também é problemático. Quando simplesmente você pode já apostar usando seu cartão de crédito, as pessoas não param para pensar isso. Acham que o cartão de crédito é algo que está ali disponível e só daqui a 30 dias que eu vou resolver esse problema. Mas é uma contratação de crédito que você está fazendo. E é um crédito imediato, ou seja, com no máximo 30 dias, ou dependendo da data do cartão, você vai ter que pagar. E se você não pagar, são os juros mais altos que tem no mercado. Então, a bola de neve, ela rola e torna-se grande muito rapidamente numa situação como essa. Então, a gente precisa ter realmente uma regulação que olhe não só a questão arrecadatória, que é muito importante, até para tratar de muitos desses problemas que a gente está discutindo, mas também na questão de educação financeira. Isso é fundamental. E pega, geralmente, os mais jovens, né, que estão justamente o tempo inteiro agarrados, né? O celular vira praticamente uma prótese do braço do adolescente. Eu vejo isso lá em casa. E você tem que tomar muito cuidado para que esse vício realmente ele não domine a sua vida. E hoje, inclusive, o Brasil ele já é o país com maior quantidade de acessos em plataformas de aposta esportiva no mundo inteiro. E tem estudos que mostram que essa maior parte de acessos é feita por homens e jovens. Então, existe aí uma tendência de que pessoas que estejam numa faixa etária mais jovem, mas que já têm acesso a essas plataformas, estão apostando de maneira totalmente desregulada, inclusive retirando dinheiro de poupança para poder apostar, o que é extremamente perigoso, deixando de destinar verbas para a saúde e destinando isso daí para as apostas. Eu participo de várias redes de empresários e converso muito com eles, e muitos deles reclamando que os seus funcionários, seus colaboradores estão muito endividados, tá? E muito endividados por conta dessas plataformas, fazendo vales, pedindo antecipação de férias, para ou cobrir a dívida, o débito que foi contraído anteriormente, ou para continuar mantendo esse vício. E isso precisa ser tratado com muita urgência. Veja, a gente vive uma situação macroeconômica até interessante. Você teve aí um período de inflação muito alto,
ali depois da pandemia, né? A inflação subiu bastante, os juros subiram bastante para controlar a inflação. A inflação veio cedendo. Hoje, os preços, muita gente ainda reclama, tá? Porque os preços estão altos, mas pelo menos eles não estão subindo mais. Eles estão num patamar alto que pesa muito no bolso das famílias, mas eles pararam de subir. Então, o poder aquisitivo das famílias melhorou ao longo desse período. Só que muitos estão reclamando que, olha, melhorou, mas as famílias, muitos deles estão pegando esses recursos e, ao invés de juntar para fazer as compras que são importantes, estão destinando para apostas, né, e para outras, principalmente para apostas, que é essa problemática que a gente está discutindo. E aí isso impacta diretamente no consumo, na atividade econômica, e vai atrapalhando muito a vida, né, das próprias pessoas, porque se as empresas estão vendendo menos, elas vão fechar, vão demitir, e aí você tem todo um processo, novamente, que eu estava mencionando de bola de neve, mas aí na questão produtiva. O desemprego tende a aumentar. Então, isso realmente tem uma urgência para ser tratado, né? Você precisa organizar melhor como que as famílias têm acesso a isso, como que os jovens têm acesso a isso, para que não aumente ainda mais. A experiência internacional, inclusive, mostra que vários países estão passando por essa problemática, né? Austrália, Reino Unido, na Europa, nos Estados Unidos. É um problema não só local, né? E que a OMS, por exemplo, vem até tratando isso como um novo vício que precisa ser tratado e combatido. Isso, era isso que eu ia mencionar. A OMS possui uma doença, possui uma enfermidade já classificada para a questão do vício em jogos, né, que é a ludopatia. E é essa ludopatia aí que, em meu entender, deveria ser primeiramente enfrentada antes de qualquer busca por arrecadação e coisa do tipo com relação à Bet, porque é o que a gente está vendo. Bem citado por Écio, teve um estudo da PwC, salvo engano, divulgado pouquíssimo tempo atrás, citando exatamente isso. A economia está entrando num cenário de normalidade, mas o consumo, especialmente das classes mais baixas, não está seguindo essa normalidade, muito pelo contrário, ele permanece baixo e muito se culpa as bets por isso, até porque hoje em dia a gente está em época de Olimpíadas, a gente sabe que abrir o celular aqui sem pagar absolutamente nada, eu tenho acesso a todos os esportes, e no meio desses esportes vai chegar lá a propaganda de uma bet, tô ali, sem fazer nada, no ônibus, no carro, no Uber, no táxi, onde tiver, chego, passo meu cartão de crédito, aposto ali 100zinho nesse esporte, mais 100 no outro, mais 100 no outro, aí já foram R$300, que sei lá, podia ser o dinheiro lá da escola da sua filha ou alguma coisa do tipo, e isso é uma bomba. Você olha, por exemplo, o salário mínimo está R$ 1.412, né? Se você aposta R$100 ou R$140, você já está falando de 10% da renda bruta, né? Porque ainda tem as deduções do INSS, né? E isso numa única aposta. E se a pessoa fica viciada, né? Se ela fica fisgada pela sensação, né, de euforia, né? Ganha uma vez, perde outras 10, né? Ela termina comprometendo seriamente a sua renda, né? E se você faz isso uma vez por semana, já vão R$400, né? Em cima de um salário que é baixo, né? Se você vai aumentando isso, multiplica por 12, quantos meses de salário você deixou de juntar, né? de guardar apostando em bets? Quem ganha são poucos, né? Existem alguns estrategistas que ganham, né? Ou pelo menos dizem que ganham. Mas quem ganha no final das contas é a empresa que gera essas apostas, que tem algoritmos por trás, que faz os mecanismos onde a empresa sabe quanto ela vai ganhar. Ah, não, mas é uma decisão que vai depender do jogo, de fez um gol, não fez o gol, levou um cartão amarelo, não levou.
mas existe toda a inteligência artificial por trás disso já, onde se trabalha as estatísticas, onde se trabalha as probabilidades, e aquele ditado, né? A casa sempre ganha, né? E no cassino, essa é uma máxima que todos já sabem. E com as bets não é diferente. Então, isso aí é meio que tem que ser encarado talvez como uma diversão, e uma diversão cautelosa, para que não comprometa a sua renda. Porque você achar que vai ganhar dinheiro, que vai ficar rico fazendo apostas, né, tá aí a Mega Sena para contar a história, né? É um em milhões que ganha e, felizmente, é uma aposta mínima de um valor baixo que não vai comprometer tanto. O céu é o limite na Mega Sena, tudo bem, mas não está ali tanto na nossa cara e de maneira tão fácil que possa comprometer a nossa renda. Puxando o gancho da casa sempre ganha, não seria o momento, e aí também puxando o gancho da casa questão e o governo, né? Eu esqueci de mencionar. É verdade. Casa e o governo sempre ganha. Isso é uma máxima que... Até agora o governo não vem ganhando, mas a partir do ano que vem vai ganhar bastante. Inclusive, com esse seu cálculo da amortização inicial necessária, eles já praticamente zerariam o déficit fiscal desse ano, né? Deviam ter adiantado alguma coisa aí, O né? déficit vai ser um pouquinho Vai maior. ser um pouquinho maior. Bom, Mas vai ajudar bastante. não tenho dúvida. Mas, então, puxando esses ganchos, não seria o caso, e aí, puxando aquilo que a gente menciona do direito, da vontade do legislador, da intenção do legislador de regular tudo de uma vez? Jogo do bicho, eu me deparei recentemente com... Tava no celular zapeando, sabe que os algoritmos jogam propaganda para você. Eu recebi propaganda de jogo do bicho online. Sim. Ah, legal? Obviamente não é legal. Tá em um paraíso fiscal, ninguém vai conseguir travar. Vai travar um link, ele gera outro e outro e outro, e milhares outros. E assim, não seria o caso de regulamentar tudo, já que minha intenção é coibir lavagem, coibir... Foi a minha fala no início da nossa conversa. Eu disse, olha, tem que já aproveitar e regular tudo, realmente. Incluir o jogo do bicho, incluir os cassinos, né? Há uma intenção forte de incluir isso. E tentar explorar economicamente, no caso do jogo do bicho, é realmente um caráter arrecadatório. Mas o caso dos cassinos, por exemplo, são realmente, tem um atrativo turístico por trás da coisa. E você vai, minha lua de mel, por exemplo, anos atrás, foi na República Dominicana, no resort que tinha lá, eram 5 hotéis juntos, e um dos hotéis era um cassino. E a gente saiu passeando, tal, e uma das noites a gente foi lá também para ver se ganhava algum dinheiro. E é aquela coisa, eu sou economista, então eu já sabia direitinho o que fazer, né? E tinha uma limitação, era $50, se eu perder, e se eu ganhar mais que 50, o que seja, eu já dou por encerrado também, mas era com o intuito de me divertir. Não com o intuito realmente de ser um apostador para ganhar e tal. Então, assim, isso tem que ser tratado tudo de uma vez, né? Você não pode simplesmente olhar para uns e tapar o sol com a peneira para outros, como o jogo do bicho hoje existe há décadas, né? E até hoje nunca foi regulado, né? Por quê? Né? Isso deveria ser tratado também. É uma fonte arrecadatória para o governo e existem problemas por trás, né? Só que não tão exacerbados como os que a gente tem hoje com a invasão das bets aqui no nosso mercado. Sobre esse ponto, eu acredito que as apostas virtuais, ou seja, em casas de aposta físicas, elas são uma realidade. Elas já estão, hoje, as virtuais, elas já estão acontecendo, independentemente de lei, de regulamentação, de qualquer tipo de coisa. Elas estão acontecendo. Então, é melhor que a gente regulamente e trate disso daqui internamente, tenha o poder de conseguir tratar e poder realmente estabelecer normas e estabelecer todo tipo de regulamentação que seja mais benéfica para o país do que continuar permitindo que isso aconteça e o país fechando os olhos para o que está acontecendo e o problema só aumentando. Então, é melhor que seja regulamentado e comecem a pensar em políticas públicas de, e aí, como é que a gente vai tratar isso daí com a saúde,
como vamos fazer em relação a marketing, mídia, divulgação, do que realmente fechar os olhos e permitir que ela aconteça fora do país. É importante, você tem esse problema das bets, principalmente, como você mesmo mencionou, com os jovens e homens, né? Mas as jovens também, as mulheres jovens, também estão envolvidas nisso. A gente vê relatos também de suicídio, tanto de homens como de mulheres. E aí, uma coisa que precisa realmente, por exemplo, pegar uma receita como essa e fazer uma aplicação direta na educação financeira já lá nos primeiros anos de educação, né? Para que você saiba que dinheiro tem valor, que os pais trabalharam muito para conseguir aqueles recursos que estão bancando a sua vida, né? As suas roupas, a sua escola, a sua saúde, e até como você deve se proteger desses tipos de vícios financeiros, né? Mas a gente não vê isso como... Assim, há poucas iniciativas. Pelo que eu li, fala-se em algum trabalho realmente de educação financeira, mas eu acho que tem que ser realmente melhor direcionado e tratado lá realmente na base, onde está começando a formação da cabecinha das crianças lá, para que elas tenham consciência de que isso tem que ter limite, né? Que isso não é uma forma de ficar rico, né? Hoje, os mais jovens veem os influenciadores, né? São influenciadores, todos eles têm uma vida perfeita, né? Carros de luxo, mansões, e tem tudo isso como eu diria, é algo que foi montado, né? Para se vender uma noção de algo que na realidade não é. Né? Muitos ali não são donos do carro, não são donos da casa, ou é alugado, ou foi emprestado só para fazer aquela filmagem de convencimento, e a gente termina tendo um problema muito sério dos mais jovens pensando que se seguirem o que eles estão dizendo, vai ser o caminho mais fácil para que eles fiquem ricos. Quando na realidade quem vai ficar rico é o influenciador e não, né, aquele que está seguindo. Então, é algo muito preocupante nesse sentido. Eu acho que essa fala ela é muito importante, ela conversa muito com um relatório que a própria XP divulgou recentemente, que foi uma solicitação aí de vários setores econômicos, em que ela colocou que grande parte das pessoas que estão aí envolvidas nessas apostas são pessoas de baixa renda. Então, para além de homens, de jovens, como a gente colocou aqui, as pessoas com uma renda mais baixa, especialmente aquelas que ganham até um salário mínimo, são as pessoas que estão mais envolvidas nesse processo de apostas e que acabam sendo as mais prejudicadas. Nesse relatório que a XP colocou, ela diz que o valor médio de aposta no Brasil é R$ 58,00 mês. Tem que lembrar que não é todo mundo que aposta, então isso tem que ter esse equilíbrio. Mas se a gente olhar para o salário mínimo, como esse aqui colocou, né, um valor super baixo, R$ 1.400, a gente pensar que R$ 58,00 tem uma relevância gigante no orçamento dessas pessoas. Então, até nesse próprio relatório ele fala que esse estudo ele aponta que cerca de 20% da renda discricionária das pessoas de baixa renda estão sendo voltadas para essa questão das apostas. Então, acho que se você consegue falar um pouco melhor, mas 20% é muita coisa, né? Pesa muito, e você não consegue fazer uma reserva também de emergência, e a expectativa também termina frustrando. Aí já entra a questão psicológica na história. Isso traz um impacto muito grande. 58, né? A gente estava fazendo a conta de 400 por mês. Né? Mas R$ 58,00 por mês multiplica por 12. Né? É o 13º daquele trabalhador praticamente que foi destinado para apostas. E fica a frustração, fica o débito, né? Fica o vício para que você contraia dívidas com o cartão, e aí você termina não conseguindo pagar.
Então, isso precisa ser muito, muito bem trabalhado. Até uma coisa que eu terminei esquecendo de mencionar, né? Você estava falando que você abre o celular, está lá na cara, né? Vê os resultados de jogos. E outro detalhe é que nossos celulares estão aqui, estão escutando o nosso podcast, e daqui em diante agora a gente vai ficar vendo mais Só ainda vai ter Bet, Só vai ter Bet. Tigrinho e assim por diante, né? Aparecendo aqui nas nossas propagandas, porque ainda tem isso também. Eles são grandes patrocinadores até de propaganda dentro das redes sociais, né? Não só os influenciadores, não só os programas de TV, jogos, mas até nessas propagandas, quando a gente está lá passando o dedo, aparece, né? Porque nós estamos sendo monitorados o tempo inteiro com relação a isso. Isso, e na linha da regulamentação, inclusive, há uma tentativa ali do órgão regulador, que foi inclusive criado dentro do Ministério da Fazenda, de coibir essa propaganda exacerbada, né? A proibição de você apresentar as odds no curso do evento esportivo, etc. Mas a verdade seja dita, o que teria que ser feito, a meu ver, pelo menos, seria proibir o vínculo direto de uma bet com eventos esportivos, né? Até você ter uma educação média na população a ponto de você permitir que ali haja possibilidade de distinguir entre ganho ou perdo. Porque hoje em dia a gente olha como vitória, né? Eu lembro que, assim, eu bem mais novo, não existia nem essa história de bet aqui, só existia uma bet, salvo engano. Teve um jogo do Fluminense pela Libertadores há 500 anos atrás, eu estava só ganhando na bet, que só apostava em empate, e aí tava ali levando, apostei tudo nesse jogo do Fluminense. O Fluminense perdeu na semifinal de Libertadores, não sou Fluminense, mas perdeu na semifinal de Libertadores, zerou minha caixa na bet. Desde então eu disse assim, tá, esse negócio não é, porque era assim, era extremamente favorito o Fluminense à época, e assim, só que a nossa população não tem, né, essa possibilidade. Na verdade, você olha a odd lá e diz assim, peraí, que se eu botar 100, eu ganho 200. E você só olha isso e esquece que você pode perder os 100 e o que é que eram aqueles 100, né? Então, o impacto é grande. A gente já escuta falar de empresas que estão usando esse argumento, claro que teria que mergulhar aí para ver se de fato é ou não, mas usando o argumento da existência das bets para alegar a queda efetiva no consumo e até ingresso em recuperação judicial, que assim é chocante, mexe diretamente com a economia do Brasil. Né? Exato. A gente tem um caminho muito importante aí pela frente para decidir como que isso vai ser tratado. E eu acho que olhar a experiência internacional sempre ajuda, tá? Porque o problema dessas bets, ele é mais antigo, não começou aqui dentro, né? Começou lá, ali no Reino Unido, lá eu, assim, quando comecei a ver algo sobre bets, você já via muito se comentando isso lá no Reino Unido. Lá se aposta até qual vai ser o nome do filho do príncipe herdeiro tal lá, né? Se vai ser menino, se vai ser menina, se vai ser o nome A, B ou C. E isso é muito problemático. Lá eles estão tendo que tomar medidas muito sérias para conter essa problemática com os mais jovens. Então, a gente precisa olhar esse exemplo, ver como que isso nos impacta. Lá na Austrália, que eu tinha mencionado também, foi feito um estudo até que mostra, olha, você taxar traz uma receita, traz um benefício. Mas qual o prejuízo estimado em saúde, nas finanças, dessa bet ou dessas bets lá naquele local? E se estimou que o prejuízo era muito mais alto do que a taxação. Mas, assim, proibir, não tem como proibir. Você vai ter que regular a mídia, vai ter que regular acessos, vai ter que fechar aplicativos de redes sociais. Isso não vai acontecer, né? Nós vivemos até o momento, pelo menos, num país democrático. Existem aí ameaças para regulação de mídia, que a gente não sabe como que vai ser regulado. Já seria uma outra pauta para estar discutindo, mas isso
tem que ser tratado de outras formas, não proibindo, mas sim coexistindo, né? Tratando, regulando acessos, permitindo uma coisa ou outra. Por exemplo, você falou, vamos proibir o patrocínio aos times de futebol, né? No passado, você tem outros vícios, né, como do cigarro, do álcool, e aí se via muito, por exemplo, o cigarro como algo muito importante muito interessante para quem praticava esportes, né? E era aquela coisa, o cara tava lá, saía de asa delta, isso é coisa das antigas, né? Talvez não seja, com certeza não é do tempo de vocês. Aí quando descia, pousava lá no Rio mesmo, aí acendia um cigarro e você disse, pô, o cara tá saltando de asa delta, muito uma atividade assim muito interessante, né? Natureza, e acende um cigarro. E não tem nada a ver, realmente precisa coibir algo do tipo. Com o álcool também, né? E aí houve uma certa regulação nesse sentido. Diminuiu o consumo, não sei, talvez tornou ele um pouco mais consciente, né? Mas quando a pessoa quer beber e fumar, ela vai lá, compra e pronto. A mesma coisa é a Bet, mas se você deixa tão fácil, tão simples, é mais até um incentivo para que isso aconteça. Então você pode regular um pouco, né? E aí, por exemplo, o time tem um patrocínio, mas ele tem que ter lá uma tarja bem grande, tem que ter algum momento de conscientização para tentar ajudar de certa forma. Me preocupa que isso está crescendo tanto que já tem inclusive redes de TV, né, de TV aberta, que já estão se planejando para lançar suas bets também. Isso deve estar acontecendo no ano que vem, né, essas maiores emissoras de TV. E aí imagina, você está lá assistindo a novela, né? E aí no intervalo vem a bet do canal, né? Ou no meio da novela fala lá, não, mas eu ganhei tantos reais e tal. Pô, isso tem que ser realmente... Isso. Não te deixe esquecer. Pois é, mas tem que ser tratado, né? Com Porque certeza. vai virar um hábito cada vez mais arraigado. E não pode ser normalizado, né? Não pode é ser pra normalizado. Que é o que a gente caminhou para normalizar. Pessoal, muito obrigado. A gente teve aqui Écio Costa como super convidado aqui no nosso podcast. Se Deus quiser, o primeiro de muitos gravados. Quero agradecer, Écio. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Carol e Dani, valeu. Vamos aos próximos. Foi um prazer participar, conversar com vocês e desejo sucesso aí ao podcast de vocês. Muito obrigada. Obrigado.